meditar um pouquinho no Evangelho, antes de nós, amém, já meditar a palavra. Vamos orar um pouquinho, igreja? Vamos orar? Vamos orar em prol da palavra, vamos orar em prol do Evangelho, que Deus fique à vontade, Deus possa falar ao meu coração, ao teu coração, Deus possa testificar, porque a Bíblia diz que Deus fala, confirma e testifica, amém? Então nós vamos aí estar falando, orando um pouquinho, agradecer a Deus, amém? Vamos orar, vamos agradecer o Senhor nesse momento, nessa hora. Feche os olhos, abra o teu coração e vamos orar, vamos falar com o Senhor, soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, Pai celestial. É nesse momento mais que maravilhoso, ó Deus amado, ó Pai querido, Senhor, que entramos na Tua presença, na Tua graça, na Tua misericórdia, Pai. É nesse momento que eu oro a Ti, Pai santo e Pai querido, Pai, porque a Sua palavra, Pai amado, nos ensina, como o Senhor mesmo fala, Pai, na criação do mundo, Pai, que com uma palavra Tua, Pai, Tu formaste a terra, Pai, com uma palavra Tua, Pai santo e Pai querida, o Senhor formou a porção seca, a porção molhada, com uma palavra Tua, Pai amado, o Senhor se deu vida, forma, Pai amado, aos animais, formou-se o céu, formou-se a terra, Pai amado, e com uma palavra Tua, o Senhor fez o homem segundo a Tua imagem e a Tua semelhança, Pai, e eu sei que aqui nesta tarde, Pai, com uma única palavra Tua, Pai, como o Senhor fez, formou, gerou, fez todas as coisas, Pai, eu sei que o poder de uma palavra Tua, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida do irmão que está aqui, sobre essa física questão, Papai, Tu pode formar vida, gerar vida, formar, Pai amado, servidores do Teu nome, Pai. Fica à vontade nesta tarde, Pai. A palavra é Tua, Pai. A liberdade é do Senhor, Papai. Crie em nós, Pai amado, Pai querido, Senhor, um ponto de alicerce, firmado, alicerçado, Pai, na Tua palavra, no Teu Evangelho, Pai, e que não seja, Pai, aquilo que queremos ouvir, Papai, ou aquilo que achamos ser bom para nós, Papai. Fale, Pai amado, Pai querido, aquilo que necessitamos, Pai, ser ensinados, ser aprendidos, ser instruídos, Pai, e nos capacitar a cada dia, a cada momento, pela Tua presença, Tua graça, no santo e maravilhoso e glorioso nome do Senhor. Amém. Senhor Jesus, já se palma louva, adoro o Senhor. Amém, igreja? Amém. Os irmãos podem se assentar aí um pouquinho. Eu gostaria de que a igreja prestasse um pouquinho nessa palavra que Deus vai trazer para nós aqui hoje, nessa tarde maravilhosa. Amém? Deus já, nos cultos passados, Deus já vinha preparando essa palavra para falar a minha vida, falar a vida minha, a sua vida. Igreja, o título dessa palavra é Uma Vida Sem Controle. Quantos querem viver uma vida sem controle? Quantos hoje preferem viver deliberadamente, viver como quer, viver sem regra, viver sem uma disciplina? Amém? Quantos hoje não querem, amém, construir os seus próprios caminhos? O título dessa pregação hoje, Uma Vida Sem Controle. Amém? A Bíblia ensina para nós no livro de Isaías que um dia Deus olhou para a terra e viu um povo que andava desgarrado. Sabe o que é andar desgarrado? É como aquele animal que ele sai do cercado e ele começa a caminhar aonde ele quer. Não importa se ali tem cerco, não importa se ali não pode, ele anda desgarrado. E a Bíblia diz que ele viu o povo andando desgarradamente, vivendo deliberadamente, praticando coisas que não devem, agindo de maneiras erradas. A Bíblia diz que Deus enviou o Teu Filho até a cada um de nós a nos ensinar e a nos instruir acerca do que é certo. Amém? E Deus vai dar um exemplo para nós de uma pessoa bíblica. E já nós vamos entrar nesse mérito, que nós vamos tirar algumas lições para o nosso dia a dia e para a nossa vida. E com a decadência dessa pessoa, a maneira com que ela pereceu, a maneira com que ela acabou-se, findando-se os seus dias, nós vamos olhar as nossas vidas e ver, isso pode acontecer comigo, isso uma hora pode sobrevir na minha vida, uma hora pode vir sobre mim, seja um louvor, seja um pastor, seja um irmão, seja uma irmã, seja uma igreja toda. Se nós descuidarmos, começarmos a viver sem controle, com certeza nós vamos perecer. Amém, igreja? Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muitos querem viver uma vida seguida simplesmente pelas suas próprias vontades,
ou com o que achamos melhor para cada um de nós. Não é assim, irmão? Você conhece alguma pessoa dessa? Eu já vi pessoas, como já falei para vocês, que ela chamei uma vez para vir para a igreja e ela disse: mas a igreja do Senhor tem doutrina ou não tem doutrina? Como se a doutrina fosse um bicho de 7 cabeças, como se a doutrina fosse, amém, o errado da história, amém? Mas o que é a doutrina? A doutrina é tudo aquilo que traz disciplina, ordem e decência. Glória a Deus. Amém? Então, em todo lugar que se preza, que tem respeito, existe uma doutrina. Todo lar que se preza, do lar do pai e de uma mãe, amém, que tem doutrina, é um lar que cobra respeito. Dentro da nossa casa nós temos doutrina. Os nossos filhos não fazem o que eles querem, porque a mãe impõe a doutrina, a mãe impõe-se as regras, e as regras traz ordem, traz decência, e a coisa caminha da maneira correta que tem que ser. Glória a Deus. Amém, igreja? Mas muitos, eles querem viver deliberadamente, não querem estar debaixo de doutrina, embaixo, amém, de uma correção, não querem caminhar com alguém, sendo liderado pela ordenança de alguém. Não, eu quero fazer do meu jeito, da minha maneira. Hoje nós temos que entender algo. Hoje nós temos a Deus a ser seguido, hoje nós temos a Deus a ser obedecidos. Amém, irmãos? Então nós devemos no respeito de obedecer a Ele, fazer a sua vontade e o seu querer. Já não posso eu fazer aquilo que eu quero. Por mais que Paulo diz em Coríntios, eu posso fazer tudo o que eu quero. Não é assim que Paulo diz? Posso fazer tudo o que eu quero. Mas o que ele diz? Mas nem todas as coisas me convêm. Paulo, num certo ponto, ele diz: eu, com a liberdade que eu tenho de Deus, eu posso fazer o que eu quero. Mas hoje, sendo servo de Deus, escolhido de Deus, chamado por Deus, já não convém mais eu fazer isso. Então é isso que nós temos que entender. Não é porque nós estamos aqui que eu posso fazer o que eu quero. Não é porque eu venho aqui em frente, eu louvo louvor, eu dou glória a Deus, eu faço uma oração, que eu posso fazer tudo o que eu quero e depois pedir um perdão para Deus e seguir minha vida como se nada tivesse acontecido. Não é bem assim. Amém, igreja? Amém. E muitos, infelizmente, querem seguir as suas próprias vontades, seus próprios caminhos. Amém? Muitos de nós querendo, amém, muitos até construindo seus próprios caminhos e querendo alcançar seus objetivos. Não é assim, irmão? Ah, eu não preciso de igreja. Amém, já vi pessoas dizendo assim: mas eu não preciso de igreja para alcançar céu. Ah, não? Então a igreja foi constituída para quê? Amém, irmão? Para que Deus fez com que o povo se reunisse? Para aprender. Quem vai ensinar nós? Aonde nós vamos aprender de Deus? Aonde nós vamos ser instruídos pela parte de Deus? Aonde? Aí você fala: a nossa casa. Olha como pouco tempo nós temos de buscar Deus em nossa casa, irmão. Uma mulher que cuida do lar, ela cuida de dia e de noite da sua casa, e a cada dia a tarefa aumenta, não é assim, irmão? A cada dia você for ver, tem serviço dobrado. O homem que trabalha fora, malemar, ele chega na casa dele, toma banho, coloca o corpo dele na cama e já o relógio desperta, não é assim, irmão? Então o tempo que Deus proveu para nós buscar a Deus é dentro da igreja. Ele sabe que o tempo precioso para nós buscar Deus vai ser ali dentro, quando nós reunimos para buscar a presença dEle, a graça dEle, e sermos ensinados por eles. Só que se nós escolhermos nossos próprios objetivos, nossos próprios caminhos, nós não vamos alcançar a isso, a graça do Senhor. Amém, irmãos? Amém. E muitos escolhendo seus caminhos, não se importando com as consequências e com os frutos que virão a ser colhidos do que estão fazendo. Um dia vai vir o fruto de tudo que faz. Então a lei, amém, qual que a lei fala para nós? Tudo que semeia você, isso é a lei de semeadura. Tudo que planta colhe. Amém, irmãos? Então tudo que nós estamos fazendo hoje, aqui, nós vamos colher ali na frente. Seja aqui dentro da igreja, seja também fora da igreja. Vão ser frutos que vai ser colhidos. Amém, igreja? Vai ser frutos que um dia, querendo ou não, nós vamos colher. Se for frutos bons, você vai se alegrar do teu fruto. Se for fruto ruim, não importa, você vai ter que saborear esse fruto, ainda que seja amargo. Amém, igreja? Amém. Vai ser frutos a ser colhidos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de um homem bíblico chamado Sansão? Já ou não? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Quando a gente ouve falar de Sansão, a única coisa que a gente pensa, um homem muito forte, não é assim, irmão? Um homem de extrema força, um homem poderoso, não é assim, irmão? Um homem força tal que até hoje nós não vimos alguém parecido
com tamanha força de um homem a qual esse tinha. Amém, igreja? Amém. Mas aí talvez a gente pense, mas pastor, o que a gente aprende com Sansão? Nós vamos aprender muita coisa hoje, através da vida desse homem, e olhar a cada um de nós, como é que nós estamos vivendo a nossa vida hoje com Deus, o nosso chamado com Deus, e as nossas escolhas, as consequências que virão, serão todas pelos atos cometidos diante do que nós fazemos. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Sansão, ele era um homem que ele não tinha domínio próprio. Amém, irmão? Ele não tinha. Amém, irmão? Ele fazia o que ele queria. Amém, irmão? E sempre foi assim: eu faço o que eu quero, eu tenho força, sou um homem forte, ninguém se põe a mim, ninguém vai empeitar a mim, eu faço o que eu quero. É daquele tipo, eu decido o que eu quero. Você conhece alguém assim ou não? Você conhece alguém assim também, um Sansão desse da vida ou não? Conhece ou não? Você conhece, tem vários Sansão desses por aí, não tem, irmão? Não precisa de ninguém não, mas ninguém precisa ficar dando ordem, me mandando em mim não. Eu mando em mim mesmo. Não precisa de ensinar não, eu já sei. Não vem com esse negócio de Bíblia não, esse negócio de igreja para mim não. Ó mãe, é até os filhos, né? Assim, os nossos Sansãozinhos, né? Não precisa ensinar não, eu sei que eu faço, não é assim? Tá cheio de Sansãozinho perdido por aí. Não é assim, irmão? Tá cheio, mas tem, é o Sansãozinho por aí. Amém, irmão? Que domínio próprio. Não adianta você querer falar, não adianta você querer ensinar. Ele manda dele próprio. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Amém? Ele achava que podia fazer tudo o que ele queria. Sansão, ele tinha isso com ele, que eu nasci assim, sou assim, e eu posso fazer o que eu quero. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Tudo que vir na minha mente, que eu achar de fazer, eu faço, pronto, fim, acabou. E ninguém vai se impor. Pelo que eu sou, pelo que eu posso fazer, e pelo que eu sou capaz de fazer. Amém, irmão? Me tinha medo. Amém, irmão? O homem, onde chegava, o povo tremia. Amém, irmão? Mas um ponto eu deixo para a igreja de reflexão: nunca esqueça quem está no controle de tudo. Glória a Deus. Glória. Sansão, ele foi tão cabeça curta, tão violino pequeno, que ele achava que tudo aquilo era dele, que ele já nasceu daquilo, que ele, amém, já nasceu no ventre da mãe dele daquilo. Quer dizer, ele foi um homem excepcional. Ninguém, eu tenho isso, ninguém tira de mim. Isso aqui eu vou levar comigo pro resto. Era um homem muito forte, era, mas tinha alguém no controle de tudo aquilo. Algo que eu quero já deixar para a igreja é começar a pensar. Por mais que muitas das vezes a gente acha que pode fazer tudo que a gente quer, que eu posso decidir por tudo que eu quero, irmão, sempre vai ter alguém no controle da nossa vida. Glória a Deus. Glória, glória. Uma hora que Deus chegar para você e falar assim: você está andando rápido demais, prega. E você fala: eu não prego. Continua acelerando, prega. Eu não prego. A menina fala para você: prega, você não prega. Ele vem para você não vai pregar, não? Vai não! Acelera para me ver! Toca o pé agora! Vai! Acelera! Acelera! Não está acelerando? Não está não! O que aconteceu? Quem está no controle? Então, por mais, irmão, que muitas vezes você acha que a vida é tua, você pode fazer o que você quer, você decide o que você quer fazer o que bem entender. Nunca esqueça, tem alguém no controle da minha e da tua vida. Não importa se é aqui dentro, se é lá de fora, sempre vai ter alguém com o dedo na tomada. A hora que apertar, chega, chega. Glória a Deus. Amém, igreja? Sansão, ele esqueceu disso. Amém, irmão? Por mais que ele achava que era o poderoso, o invencível, amém, o homem inabalável, amém, aquele que, amém, que não se abala com nada, que não é afligido por nada, amém, ele esqueceu que existia uma fraqueza nele. Ele era um homem muito fraco. Talvez diante de nós ele era o mais forte que tinha, mas diante de Deus isso não é nada, isso é caco, isso aí é barro. Para me deitar ele é um vento, é um soprar dentro dele. Amém, igreja? E muitas das vezes assim somos nós achamos que nós somos poderosos. Nós queremos decidir com a nossa própria vontade.
A gente tem as regras, tem os mandamentos, a gente quer deixar as Bíblias, os mandamentos, as regras de lado, nós queremos seguir o nosso próprio caminho, a gente quer trilhar as nossas próprias vontades, a gente quer mandar, a gente acha que eu preciso, amém, estar em paz, respeitando o pastor, não respeitando a Deus, amém, você faz o que quer, mas eu quero desligar você da tomada, eu quero ver quem você é. Eu quero ver quem nós somos, irmão. O dia que eles plugar nós dali e falar, eu quero ver. Eu colocar o dedinho na tua saúde, eu colocar o dedinho naquilo que mais te dói, para ver se você continua ainda, amém, falando essas coisas, pensando desse jeito, agindo desta maneira. Amém, igreja? E Sansão, ele não queria saber, amém, achar que ele podia fazer o que ele quer, mas um dia, amém, ele esqueceu que o poder dele, a força dele, vinha de alguém. Alguém concedeu a ele. Amém, igreja? Amém, irmão? Um homem que não domina a si mesmo, ele acaba construindo a sua própria força. Sansão, ele acabou construindo a sua própria força, quer dizer, deixando de obedecer a Deus, deixando de seguir os passos que Deus tinha para ele, ele começou a criar uma força dele mesmo. Ele começou a usar a força dele pelo braço dele. Amém, irmão? Ele já achava que ele não tinha mais que, amém, agradecer a Deus, voltar a Deus, cumprir os mandamentos de Deus. Ele achou que ele, amém, por agora, ele ser quem ele era, ele podia fazer o que ele bem entendia, que ele bem achava. Amém, irmãos? Ele acabou construindo sua própria força, quer dizer, achando que aquilo era tudo. E quantas das vezes nós, irmão, nós caminha, quando a coisa está ruim, a gente busca Deus, não é assim? Mas até ontem você não está precisando de Deus, o que aconteceu que você viu em Deus aí? Deu certas coisas lá fora, né? Não quebrou a cara, nariz quebrou, não entortou e veio para a igreja, não é assim? Aí volta sem força, humilhado, não é assim? Triste, abatido. Por que não manteve-se firme, irmão? Por que não continuou simples, humilde, agradecendo, louvando, sendo um homem, uma mulher de valor para Deus? Amém, irmão? Mas a gente deixa os caminhos e constrói a nossa própria estrada, não é assim? Amém, igreja? Está entendendo um pouquinho até aqui? Amém? Esse foi Sansão. Quem mata um leão, 1000 filisteus, quebra portões, amém, irmão? É uma pessoa de muita força, não é, igreja? É ou não é? O homem matou 1000 filisteus, irmãos. Matou gente para danar, irmão. O homem matou mais que o Putin está matando. Amém? Ele matou mais que a guerra da Ucrânia, filho. O homem devastava mesmo. Ele chegava e não tanque. Amém, igreja? Amém? Uma observação eu deixo para a igreja. Mas, amém, irmão? Amém, eu deixo aqui. Ele era um homem muito impulsivo. O que é ser uma pessoa impulsiva? Ele faz as coisas para depois pensar. Você conhece alguma pessoa impulsiva? Até engasgou. Você conhece alguém impulsivo, irmão? Conhece ou conhece? É engraçado, antigamente, irmão Valdemir, irmãos, a gente vinha para o pastor perguntar, não é assim? Pastor, vamos fazer um negócio, vamos orar. O senhor me ajuda em oração? Antigamente eu tinha isso, pastor, ora, eu vou comprar uma casa, olha, irmão, eu estou querendo comprar 6 galinhas. Vamos orar para se Deus testifique, irmão? Hoje não vai comprar 6 galinhas. Nossa, comprei 6 galinhas, onde é que você vai pôr, irmão? Fazer que deu o irmão Tony, para levar a galinha lá para o apartamento? Teve que tirar a galinha do apartamento, cagando demais. Amém, irmão? Irmão, você não pensou em pegar a galinha? Eu queria tanto ter a galinha que eu esqueci de pôr no apartamento, irmão. Não deu certo a galinha. Agiu por impulso, irmão. Amém, irmão? Antigamente não, eu tinha muito isso. Vamos orar, pastor, se Deus testifica, se Deus confirma. Hoje não, a gente decide por nós pobres, não quer nem orar. Tudo bem, não quer chegar no pastor, mas ora você. Se Deus não falou nada, não toma atitude de nada. Se Deus falou, vai. Se Deus falou, fica. Se Deus quietou, irmão, fica também, você é o Deus silêncio. E Sansão era um homem muito impossível, irmão. Ele não queria saber, ele ia fazer quando me acabou. Depois que me serpente, já está feito, já fiz mesmo fazer o quê? Amém, irmão? Era impossível demais, irmão. Ele não media consequência. Quer dizer, um louco doido, o homem era doido, louco doido. Amém, irmãos?
amém? Fazia, quer dizer, simplesmente as suas vontades sexuais, amém, irmão? Por isso é forte, é bonito, amém, irmão? Amém, irmãos? Amém, igreja? Ou qual seja, quer dizer, Sansão tinha esse descontrole dele, um homem muito impossível para fazer suas vontades, nas práticas dele que ele tinha. Seja sincero, quantos de nós também temos se tornado uma pessoa impossível? O mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, as pessoas que a gente vive, irmão, ela faz fazer com que a gente seja impossível. Toma as atitudes sem pensar, sem analisar a consequência. Ô, irmão, não é para você fazer isso. Ô, irmão, você não pensou, irmão, nem pensei, não é assim, irmão? Quantas das vezes na nossa vida a gente viu, será que a gente tinha feito, pastor? Não é assim? É ou não é? É ou não é, igreja? Não se torna impossível. A gente acha que a gente começa a mandar tanto em nós, a gente começa a mandar tanto em nós, que a gente já começa a coordenar a nossa vida, mas a consequência quando vem, a gente chora amargamente. A consequência vem, ela entristece, porque você já fez, irmão, e agora? E agora? Amém, irmãos? E agora? Então Sansão, ele tinha isso com ele, muito impossível, não controlava suas vontades, um homem de descontrole total. Amém, irmãos? E quantas das vezes isso acontece em nós? Nós se tornamos uma pessoa impulsivas, descontroladas, briguentas. Ah, pastor, eu sou descontrole, deixa eu começar para 2 minutos, já xingo tudo, já quebro fora tudo, assim, impossível. Irmão, não precisa nem brigar, não discutir, que você está discutindo com a vizinha lá. A vizinha só veio perguntar se o cachorro é teu, você já discutiu com a vizinha, já brigou. Deus o livre. Aí a irmã faz também que ela está na igreja, irmão. Se ela não estivesse na igreja, que ele tinha matado eu aquela noite. Ainda bem que ele era crente. Se não fosse, hoje eu seria mais uma vítima. Amém? Da morte. Amém, irmão? Quer dizer, uma pessoa muito impossível. Amém, igreja? Amém, igreja? Descontrolada. Ele acaba sendo prisioneiro de si mesmo e acaba caminhando para a sua própria morte, porque, amém, há caminhos em que para o homem parece ser perfeito, mas o fim dele foi o caminho que Sansão fez. Nunca trilhou um caminho de glória, ele caminhou um caminho de tristeza, irmão. Amém, irmãos? Ele caminhou um caminho totalmente oposto do querer e da vontade de Deus. Já não estava sendo um homem escolhido de Deus, já não estava sendo um homem preparado por Deus. Quer dizer, ele no comecinho começou até bem, mas daqui a pouco desandou tudo. Então não adianta começar bem e acabar ruim. Tem que começar bem e acabar bem melhor. Amém, irmão? Aquilo que sempre a Bíblia diz: progredir cada dia mais, não regredir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos ler um pouquinho a palavra? Abra as nossas Bíblias em livro de Juízes. Amém, irmãos? Livro de Juízes, lá no Antigo Testamento, irmãos que tiverem dificuldades aí. Amém, irmão? Os irmãos vão estar ajudando aí. Pastor, onde é que fica esse livro aí para nós encontrar aí? Livro de Juízes aí. Ajuda nós aí. Amém? Você abrir lá no livro de Gênesis, passando aí 6 livros para frente. Livro de Gênesis, 6 livros para frente, nós já vamos encontrar aí o livro de Juízes. Amém? Pertinho do livro de Josué lá. Amém? O livro de Gênesis, abre aí 6 livros à frente. Aí já vamos encontrar o livro de Juízes, para a honra e a glória do Senhor. Amém, igreja? Livro de Juízes, capítulo de número 13. Amém, igreja? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a igreja. Quantos aqui acreditam que é escolhido de Deus? Levanta as mãos. Glória a Deus. Irmão ali. Glória a Deus. Quantos aqui acreditam que é escolhido de Deus? Levanta a mão. Amém. Então todos nós acreditamos que somos escolhidos de Deus. Amém, irmãos? Sansão era escolhido de Deus também? Era ou não? Então vamos ver. Livro de Juízes, capítulo de número 13. Vamos achar? Amém. Juízes 13, 1. Amém? Se não tiver dificuldade, nós espera. Glória a Deus. Juízes 13, 1. A palavra do Senhor diz bem assim para nós: e os filhos de Israel tornaram-se a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ao Senhor os entregou à mão dos filisteus por 40 anos. Olha aí. E havia um homem em Zorá, amém, da tribo de Dan, cujo nome era
Manoá, e sua mulher era estéril, amém, e não tinha. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora, amém, és estéril, e nunca, amém, tens, amém, concebido, porém conceberás e terás a um filho. Agora, pois, te guarda-te, amém, de bebas vinho forte, e nem comas coisas imundas, porque eis que conceberá a um filho, amém, e sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto, amém, o menino será narizeu de Deus, e do ventre, e ele conhecerá, amém, começará a livrar a Israel da mão dos. Bate palma para Jesus até aqui. Amém, irmãos? Aqui nós já vemos que Sansão, ele já foi escolhido no ventre de sua mãe, no ventre. Antes dele viesse, então Deus já tinha planos. Deus já queria Sansão, um homem muito forte, porque Deus viu que o povo de Israel estava pecando muito, errando muito. O que Deus fez? Vou entregar o povo de Israel por 40 anos na mão dos filisteus, vai ser pisado, vai ser amassado, vai ser humilhado, amém? Mas levantarei um libertador, darei a libertação a Israel através da vida de um homem, amém? Então esse homem viria. Quem seria esse homem? Sansão. Sansão viria para ser o libertador do povo de. Vocês falaram aqui que todos nós temos um chamado, não temos? Então, se Deus tem um chamado, uma escolha na sua vida, Ele tem uma obra a ser executada. Tem ou não tem? Quando Deus coloca os planos dele para trazer Sansão à terra, porque Deus viu que o povo dele precisava dele. Amém, irmão? Então Sansão já tinha o objetivo, vir para libertar o povo de Israel, que por 40 anos estava sendo pisado, amassado pelos filisteus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em que parte da história, a qual alegra Deus e satisfaz a vontade de Deus, que nós estamos fazendo o nosso chamado, a nossa escolha? O que nós temos feito com o chamado de Deus sobre cada um de nós? Amém, igreja? Amém, irmãos? Deus escolheu a Sansão para ser o libertador de Israel. Tudo com Deus se resume a ser um chamado. Já tinha, Deus escolheu. Mas não é porque tem chamado que Deus vai ser com ele. Amém, irmãos? O que Sansão fazia era Deus. Era Deus? Era, irmãos? Muitas atitudes que aquele homem tomou era Deus? Ele tinha chamado, mas a maneira com que ele começou a caminhar, ele deixou Deus de. E seja sincero, quantas vezes nós temos chamado e Deus escolheu nós, Deus vem com obra para fazer, amém? Tarefa a ser executada, grande a obra, poucos trabalhadores, Deus precisando de nós, Ele gera nós, Ele forma nós, Ele dá nome a nós, Ele dá caráter a nós, Ele dá posição a nós, Ele dá autoridade para nós, e nós vem como é ser possível. Não obedece, não segue, está nem aí com nada. Não, está na igreja para quê? Para ser essa pessoa lá fora? Ô irmão, está dentro da igreja para quê? Para agir dessa maneira? Amém, igreja? Amém. Então Sansão, ele tinha chamado, sim, Deus na vida dele, mas não é porque ele agiu dessa maneira e fez essas coisas que Deus era com ele, porque ele começou a tomar as suas próprias decisões, fazer o que ele bem queria. E não perguntava para Deus o que Deus queria. Amém, igreja? E quantas das vezes não estão nem aí com o que Deus vai falar. Não, depois a gente vem e pede perdão para Deus. Depois nós vem, amém, nós vem, faz uma oração forte aí. Amém, nós louvamos um texto de louvores e tá bom. Deus perdoa nós. Será que é assim? Amém? Então tudo se resume pelo chamado. Mas não é porque você tem chamado que Deus vai agir com você de tal maneira. Amém, irmão? Está cheio de pessoas com chamado e fazendo coisas erradas, práticas indignas. Amém, irmão? E dizendo ser filho de Deus. Amém, irmão? Esse homem ele era tão desobediente e impossível, amém? Que nem, amém, diálogo tinha com ele. Não adiantava você falar com ele.
Não adiantava, era um homem tão impossível, tão do caráter forte, que não adiantava você falar com ele. Ele não te dava ouvido mais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, irmão? E esse nem ouvido dava a seus pais. E os pais dele tentando orientar Sansão. Amém, irmão? E os pais dele insistindo. Porque sabia a maneira com que esse filho veio, até a esposa que era estéril, que não podia gerar filho. Então os pais tinham certeza do chamado de Deus e da obra que Deus tinha. Olha isso, irmão. Os pais tinham plena certeza que aquele homem, que aquele filho deles, Deus tinha trabalhado, e os pais tentando orientar Sansão, e Sansão nem aí. Já prestou atenção quantas vezes Deus vem tentando orientar nós e muitas vezes nós nem aí? Já prestou atenção, irmão? De dia e de noite Deus vem tentando orientar nós, e nós muitas vezes forma aquela cabeça dura, oca, amém, não está nem aí, faz tudo errado. Amém, irmão? Deus tentando ensinar nós, falando para você não ir, você vai. Deus falando para você não fazer isso, você vai. E aí os pais tentando ajudar ele nem dava ouvido a seus pais. Amém, irmão? E um dos mandamentos dos pais com seus filhos, dos filhos com os pais, qual é? Se o filho obedecer o pai e a mãe, os dias dele sobre a terra são alongados. Então isso mostra o quê? Que o filho que não obedece o pai, os dias dele vai se tornar, curtos. Filhos que vão viver, infelizmente, pouco. Amém, irmão? Glória a Deus. Porque Deus entende, se o pai e mãe teve todo o ensinamento, toda uma vida, o pai tem experiência, tem toda a capacidade de ensinar e educar o filho, não é assim? Para que ele cresça e viva bem. Mas quando o filho obedece pai e mãe, vive pouco. O mundo encurta. Amém? Porque se envolve com as coisas do mundo, cai de casa as coisas do mundo, e o mundo, infelizmente, encurta-se os dias de cada um. Amém, irmãos? Glória a Deus. E esse homem começou a fazer tudo errado. Amém, irmãos? Lê um pouquinho o que a Bíblia diz aqui para nós em Juízes 14:1. Juízes 14:1. Olha só. E desceu Sansão a Tina, e vendo a Tina, uma mulher das filhas dos... O que Sansão fez? Vou casar com essa. Vou arrumar essa mulher para minha vida. Era uma mulher bonita, formosa. Amém, irmão? Linda. Amém? Mas os filisteus não eram inimigos do povo de Israel? Sansão não veio para guerrear contra os filisteus? E o que ele tinha que arrumar a mulher lá, irmão? O que ele tinha que arrumar briga lá, irmão? Caçar uma mulher lá no meio do povo inimigo? Olha como é a cabeça do homem. E você já prestou atenção muitas vezes isso também? Muitas vezes Deus fala para nós, irmão, já não é, mas já não convém mais você, irmão. O que você está cheirando lá? Ô, irmão, Deus já não tirou você de lá? O que você está limpiada lá? Deus já não falou, irmão, para você não estar lá? O que você foi fazer lá? Amém, igreja? E Deus já tinha falado que o povo filisteu era inimigo, mas o que ele queria foi buscar uma mulher lá, mostrando o quê? Já que eu não posso, mas eu vou mostrar que eu posso. Os outros têm medo, mas eu não, eu mando. Eu posso ir lá e fazer? Pode? Vai lá então. O que Sansão fez? Foi lá e arrumou essa mulher e casou com ela. Amém, irmãos? Já contrariou uma ordenança de Deus e dos seus pais que estavam tentando orientar ele. Não vá buscar gente lá fora. Você não precisa buscar lá. Deus tem uma pessoa preparada para você aqui. Deus tem uma mulher boa para você aqui. Deus tem uma mulher que vai honrar o teu chamado, o teu nome, a tua graça do Senhor, a nossa família aqui. Não precisa desonrar a família, desonrar a Deus, desobedecer teu pai a Deus. E não lá não. Mas ele falou, já que é assim, eu vou lá. E vou mostrar para a mamãe, para o papai e para quem quiser que quem manda em mim sou eu. Então vá. Vá lá, pula a cerca, vá lá no meio do povo. Amém? O que ele fez? Entrou lá e foi buscar essa mulher. Ele já começou a desobedecer a Deus, não começou, irmãos? Já começou a andar fora dos rudimentos do querer da vontade do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Por ser um homem escolhido de Deus,
Amém? Por ser um homem escolhido de Deus, que o Espírito de Deus dava grande força, amém? Entre olhando todos os homens, amém? Ele deveria manter o corpo santo, amém, irmãos? A força que ele tinha, por ser um narizeu, ele tinha que manter o corpo dele santo, porque a força dele vinha da parte de Deus. Deus alimentava toda a força dele, então Deus pediu para ele que todo narizeu não rapasse a cabeça, não tocasse em nada imundo. O corpo dele tinha que ser santo, tinha que ser puro, amém, irmão? Para que Deus continuasse sendo a força dele, sendo mantido um chamado sobre a vida dele, amém, irmãos? Ele tinha que manter, tinha ou não tinha? E o que a Bíblia diz para nós também em 1 Coríntios 3,16, para cada sanção que está aqui hoje? Para cada sanção que eu estou olhando aqui hoje, o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16? Que o meu e o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O 17 diz: se alguém destruir o templo e morada do Espírito Santo de Deus sois vós, Deus também destruirá cada um de nós. Está na Bíblia ou não está? Assim também era com Sansão. Amém, irmão? Ele tinha que manter o corpo dele santo, puro para com Deus. Amém? Livro de Juízes 14. Juízes 14, 8. Todos acharam? Juízes 14, 8. Olha o que a Bíblia diz aqui. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto. E eis que no corpo do leão havia um enxame de com, e tomou em suas mãos, e foi andando e comendo ele, e foi até a seu. Não era para ele comer, porque era um leão morto, e sobre aquele alimento já era imundo, porque aquele alimento estava contaminado pela carniça. Amém, irmãos? E ele, com tanta fome, o que ele fez? Vou deixar o mel de lado, vou pegar o melzinho, vou comer. É mel, irmão, é alimento. O que é isso, irmão? Vou me alimentar, vou fortalecer, eu tenho que manter o corpício, né, assim, irmão? Vou comer, não tem nada não. Só que Deus avisou ele não tocar em nada que fosse imundo, para não sujar o corpo dele, porque dentro dele havia algo da parte de Deus, que deveria ser respeitado para com Deus. Amém, irmão? E quantas das vezes nós também não respeitamos o nosso corpo, que é templo morado do Espírito Santo de Deus? Amém. Glória a Deus. A gente leva o nosso corpo em lugares que não deveria. A gente acaba apresentando o nosso corpo, amém, a vontades que não deveriam. A gente acaba expondo o nosso corpo da maneira com que não deveriam. Amém, irmãos? Amém, igreja? Acabamos trazendo coisas para o nosso corpo que não deveria. Amém, irmãos? Amém, igreja? Já não vai ser mais santo, porque já está sendo violado pela bebida, já está sendo violado pelas drogas, já está sendo violado pelo cigarro, já está sendo violado, amém? Sei lá, tantas coisas. Amém, irmãos? Amém, igreja? Glória a Deus. E aquele homem não se importou, irmão. O que ele fez? Foi lá e acabou comendo essa carniça. Tá bom. Amém, irmão? Foi lá, comeu a carniça. Mas a Bíblia diz algo muito interessante para nós, que ele estava indo a caminho de seus pais, com a mão cheia de mel, pegado numa carniça. Agora eu vou chamar a sua atenção nesse ponto aqui. Sansão pegou o mel na carniça de um leão. Amém, irmãos? E deu a seus pais, e eles comeram. Leia aí o versículo 9. O versículo 9, pode ler aí, de Juízes 14, 9. Pode ler, igreja. Tomou nas suas mãos e foi a Sâmia comendo dele. Alcançou seu pai e sua mãe, deu-lhes o mel e comeram. Porém, não fizeram saber que tomaram o mel do corpo do leão. Os pais de Sansão sabiam de onde ele tinha pegado mel? Comeram sem saber, mas aquele mel era um alimento indigno para ser comido. Era um alimento impróprio. O que Sansão fez? Não se importando com isso,
do chamado que Deus tinha, da família que ele tinha, pegou aquele mel e deu também a seus. Olha, achei mel. E o pai e a mãe acabou comendo. Através do erro de Sansão, ele acabou contaminando também a seus. Então, algo que eu deixo para a igreja pensar: tome cuidado com o teu erro, que talvez tem pessoas inocentes com você que vai pagar um preço muito alto. Toma cuidado com o erro, com a prática que você faz, que talvez vai ter pessoas inocentes que não tem culpa desse erro, dessa falha, do que vai vir, da consequência que vai sair, do fruto amargo que vai vir, pelo ato seu, errado teu. Amém, igreja? Isso é bíblico, igreja. Nós estamos falando aqui disso. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? E com o erro que estava contaminado, quem não tinha nada a ver, passou a fazer parte. Tome cuidado com a sua conduta errada, porque pode estar levando alguém inocente juntamente com o seu erro. Às vezes, por você estar ensinando errado, alguém sabe que é certo, mas quer ensinar errado, não é assim, irmão? A irmã até sabe, mas não quer ensinar. Fica falando caramiola, não fala, não prega, não exorta, não corrige, dentro do tempo e fora do tempo. Amém, irmão? E acaba, às vezes, fazendo as pessoas ficar lá fora. Às vezes no nosso trabalho alguém estava ali precisando ser ensinado, ser aprendido, e nós muitas vezes pela nossa conduta de não servir a Deus da maneira com que deveria, só servir Deus dentro da igreja, amém, irmão? Nós chegamos num serviço, nossa conduta totalmente errada, e Deus esperava um testemunho ali, Deus esperava alguém diferente, e Deus é só mais um gospel no meio do povo, é só mais um evangélico rotulado de igreja. Amém, igreja? E muitas das vezes nós fazemos as pessoas caírem no pecado, e Deus só, você sabe a verdade. Por que induziu o erro também? Por que não falou a verdade? Por que não preferiu fazer com que o outro errasse também? Amém, igreja? Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória. E ele nem se preocupou, irmão. Ele pegou e deu mel para a mãe dele, para o pai dele. Come aí. Eu achei mel para nós, olha, da hora o mel. Tem um gostinho bem diferente, mas é um mel silvestre. Amém, irmão? Esse mel tem cheiro forte. Ele falou: não, toca o nariz e come o mel que é doce. Não é assim? O pecado ele fede, não é assim, irmão? Amém, irmãos? Amém, igreja? Olha só como é que Sansão estava caminhando, um homem escolhido de Deus. Mas olha até aqui que nós achamos: casou com uma mulher errada. Amém, irmãos? Já começou a tocar em carniça que não deveria, induziu a família dele ao erro, a falha. Olha como é que o homem estava caminhando. Olha como é que estava. Amém? Esse homem. Amém, irmãos? Vamos lá mais. Amém? E a Bíblia falou para nós que ele foi lá no caminho dos filisteus, arrumou uma mulher. Não foi, irmãos? Lê agora Juízes 14:10. Juízes 14:10. Agora pare e analise um pouquinho. Como é que foi esse banquete da festa do casamento? Quem era a mulher que ele arrumou? Era da igreja? Não. Era uma mulher chamada por Deus? Não. Será que essa mulher gostava de farra? Gostava ou não gostava? Será que essa mulher não gostava de tudo aquilo que regalava carne? Bebida? Amém? Aquela farra toda de um casamento que tem que ter. Amém, irmãos? Como é que será? Analise um pouquinho como é que foi a festa deles. Amém, irmãos? Se nós voltar um pouquinho no livro de Números, amém, irmão? Volte um pouquinho aí, marque com o dedinho aí. Abre o livro de Números um pouquinho aí. O livro à frente lá. Amém, irmãos? Livro de Números 6. Nós vamos voltar aqui. É só virar os livros acima aí, irmãos. Amém, irmãos? Número 6. Capítulo de número 6. Todos encontraram? Números, capítulo de número 6,
Nós vamos ler o versículo de número 3. Todos acharam aí? Glória Todos a Deus. acharam? Número 6. Amém? Todos encontraram? Números capítulo número 6, versículo de número 3. A Bíblia diz bem assim para nós: e de vinho e de bebida forte se apartará. Amém? Eu vou encontrar ali. Show aí, irmão? Glória a Deus. Eu já dá uma acelerada, irmão, aqui já não acho mais nada, irmão. Já some todo o livro, o capítulo. Amém, irmão? Eu lembro uma vez que eu estava na igreja, irmão, procurando o livro, o pastor deu uma acelerada lá. Eu falei, irmão, na sua Bíblia, não vou conseguir achar, não, vou pegar a minha. Amém, irmão? Amém, igreja? Glória a Deus. Alguém achou aí, compartilha ali com o irmão ali, ajuda ali. Amém? Número 6, nós vamos ler o versículo de número 3. Número 6, 3. Amém, igreja? E de vinho e de bebida forte se vinagre, amém? E de vinagre, de vinho, amém? De bebida forte não beberás, nem beberás alguma, amém? Beberagem de uvas, nem de uvas frescas, e nem comerás, e todos os dias o seu narizeado não comerás alguma coisa que faça de vinha, ou de caroços, ou de cascas. Todos os votos do narizeu sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias, se apartou, separou-se para o Senhor santo. Será deixando crescer gredeiras do cabelo da cabeça. Todos os 6. E todos os dias se apartará para o Senhor, e não se achegará a corpo de nenhum. O que Sansão fez? Tocou no leão morto, fez uma festa de casamento para outra mulher, amém? Lá dos filisteus. Você imagina como é que não foi a festa, né, irmão? Chama todos, cantor, tocador de tambor, amém? Chama, reúne tudo vinho que tiver do bom e do melhor. Pega o vinho bom, o vinho ruim, mais ou menos, amém, irmão? E chama a música, amém, irmão? Põe para tocar, amém, irmão? E vamos dançar. E dança, e dança, e bebe, e dança, e bebe. Amém, irmão? Mas a pessoa que analisou, que já tinha o voto, ela não deveria fazer isso. Deveria? Não. Quer dizer, o homem já estava fazendo de tudo que é errado, amém, irmãos? Mas ele era chamado. Ele era escolhido. Então não quer dizer porque eu e você temos chamado, somos escolhidos, que você pode fazer tudo o que você é. Você está entendendo um pouquinho a palavra, irmãos? Está compreendendo? Ah, mas até que Deus tinha pesado a mão na vida de Sansão? Até que Deus tinha cobrado alguma coisa na vida dele? Deus só veio soldando ele, não veio? Então não toma cuidado com nós não, que nós vamos ver qualquer hora que ele explugar você da tomada. O erro nosso é esse, sabe qual que é? Deus não cobrou nada, irmão. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, porque se ninguém está vendo, eu faço. Se ninguém está me cobrando, Deus quer, Deus não falou nada. Então vai vivendo, filho. Continue. Mas ele bem sabia o que podia e o que não podia. Ele já tinha sua consciência. Mas ele não estava nem aí com a consciência dele, nem com a dos outros, e nem com o que Deus estava pensando. Amém, irmãos? Ele não estava querendo saber. Amém, irmãos? E ele fez a festa, regada de muitas coisas, de muita bebida, e Deus falou, não toca, não leva, não põe bebida, e ele cercou aquela festa de tudo. Amém, irmão? E os pais dele falando, não casa, não envolve, não mexe essa mulher, rapaz, sai fora, é fria. Não é assim? Às vezes a gente fala, lá, não casa não, o som não é bom não. Ai, achei o bem da minha vida. Achei a outra metade, não é assim, irmão? É ou não é? Meu coração está dizendo que é ele. Irmão, já trouxe base de pregação que o coração do homem ele é, e você quer ser enganado por ele. E achou docinho da sua vida? Achou? Calma, já vem a parte mais doce. Amém, irmão? Eu quero ver. Amém, irmão? Você falar que está doce demais, tá? Tá marcando, irmão. Estava doce, não estava? Experimenta o mel de jeito marimbondo agora. Amém, igreja? E ele não quis saber, irmão. Tudo que não podia ele fez, tudo que deveria ele fez. Amém? E muitas vezes assim são hoje. Nós, a gente faz, não pergunta, não quer saber da consequência, vamos fazendo.
Não tem nada não, vai dar nada não, irmão. Vamos viver aquilo que é a maneira que nós temos que viver. Vamos vivendo. Amém? Continue. Amém, irmão? Glória a Deus. O inimigo de nossas vidas, ele faz de tudo isso para saber de onde vem a nossa força. Sansão, ele tinha uma força, não tinha? O inimigo queria saber de onde vinha aquela força. Será que tudo isso que ele veio passando foi algo que a vida planejou para ele? O inimigo armou muitos laços, vários embaraços na vida dele, achando e procurando a fraqueza da vida daquele homem. Daqui para cá eu quero que a igreja preste bastante atenção nisso. A cada batalha, a cada coisa que você faz, a cada momento que você vive, o inimigo de nossa vida vem sondando aonde é o teu ponto forte, aonde é o teu ponto fraco. Tudo que ele faz é sondando isso, querendo saber os nossos pontos fracos e pontos fortes de nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Juízes 16. Juízes 16. Nós vamos ler o versículo de número 5. Juízes 16, 5. Agora aqui já entra uma outra mulher na vida desse homem. Mais bonita, mais linda, mais cheirosa. Amém, irmão? Olha, achou a Brenda Pitt da vida dele. Amém, irmão? Achou a Leonardo DiCaprio da vida dele. Amém, irmão? A coisa mais linda do mundo. Amém, irmão? Ele achou mais uma. Amém? Vamos lá. Todos acharam aí? Juízes 16, versículo número 5. Então, os príncipes filisteus subiram a ela e disseram, persuadindo: vem e consiste em sua grande força, para com que poderemos assombrear-nos sobre ele e amarrar, para que assim afligir-nos, e daremos a cada um 100 moedas de pratas. E disse-lhe Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, que consiste a tua força, e vem que poderias a ser amarrado e poderia ser afligido. Quer dizer, Dalila começou a espreitar ele. Já entrou outra mulher na vida dele. Amém, irmãos? E Dalila começa a procurar na vida dele, porque fala: agora nós temos que vencer. E Dalila vem e começa a fazer as pegadinhas com ele. Amém, irmãos? Se nós continuarmos lendo, Dalila vem. Você já parou também para analisar um pouquinho na nossa vida, no nosso contexto, que a vida nos impõe situações para espreitar cada um de nós, para ver os nossos pontos fracos e fortes? Nunca esqueça que tem ponto bíblico, a Bíblia diz que os nossos maiores inimigos serão os nossos próprios familiares. Pastor, a Bíblia chega a citar até isso, para nós tomar cuidado. Às vezes você está tão forte na presença de Deus, que tem um familiar que ele acaba conhecendo com você e fala: vamos fazer uma festa. Chama lá, mana. Vem cá, mana. Não gosta tanto de ser, mana. Amém? E naquela festinha vai ter um monte de coisas que um dia foi ser tirado, foi ser separado, Deus se libertou, e naquela festinha vai ter tudo aqui. Amém, irmãos? Espreitando a cada um de nós, para saber de onde vem a tua força. Quero ver se você vai continuar sendo essa mulher, amém, da igreja, essa mulher de louvar a Deus, essa mulher de Bíblia, essa mulher de doutrina, essa mulher diferente de todos. Quero ver se você vai continuar sendo. Vamos começar a espreitar ela. O marido, o patrão, o pai, a mãe, os amigos, querendo saber de onde vem a tua força. Tome cuidado. Amém, irmãos? Tome muito cuidado. E Dalila começou a entrar na mente de Sansão, no coração dele, até que Sansão começou a demonstrar interesse e começou a se entregar a Dalila, não é assim? Ele demonstrou interesse e Dalila começou a aproveitar. E hoje o inimigo não faz o mesmo, irmão? Faz ou não faz? A cada um de nós? Amém, espreitando a cada um de nós, como aquele que espreita a caça ser abatida, não é assim, irmão? O anjo fica espreitando a caça, não é assim, irmão? Lá vem a caça, ele fica só esperando o momento certo para espingar armado, não é assim, irmão? Tem uma celinha, um milhinho, amém? Uma mandioquinha, não é assim? E o bicho vem, e ele esperando. É assim o inimigo das nossas almas.
Prepara de tudo de bom, que é agradável, que é lindo, que é cheiroso, que é de boa de aparência. Não é assim? Que é agradável aos olhos, como foi com Adão e Eva. Não é assim, irmãos? Mas sabendo um ponto do que? Ainda eu te pego no laço. Ainda eu te pego nesse erro. Amém? E assim foi com Sansão. Espreitou ele como espreitava-se uma caça. E desde aquela hora em que se levanta até o deitar do inimigo, ele faz isso conosco. Uma observação: o inimigo de nossas vidas não sabe de onde vem as nossas forças. Ele não sabe. Mas ele quer saber, para poder te derrotar em uma batalha. Ele não sabe, mas ele está te espreitando. Ele fala: ainda vou vencer. Vou vencer. Ainda está de pé? Espera mais um pouco. Ainda está louvando? Espera mais um pouco. Ainda está buscando? Está buscando ainda? Está querendo ser valente? Espera mais um pouco. Vou investir ainda. Ainda não sei ainda, não venci ainda, não derrotei ainda. Vamos batalhar em cima. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sansão, por força do pecado e da desobediência, ele acabou até falando. Olha só o que diz o 16. Amém? Juízes 16, o versículo também de 16 e 17. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras, levantando, amém? E molestando a sua alma, e se angustiando até a amém? Descobriu que, amém, subiu de seu coração. E ele disse: nunca subirá navalha na minha cabeça, porque sou de desde o ventre de minha mãe, e viesse a ser, amém, a ser rapado. Para mim virisse ser a minha força, e me fraqueria, e eu seria como todos os. Acabou. Ele acabou tocando aonde não era para ser. Amém, igreja? O inimigo só queria isso, irmãos. Mas você vê que o inimigo deleitou a vida dele em todos os prazeres e vontades. Aí tem pessoas que falam assim: ah, irmão, estou dentro da igreja, mas estou vivendo muito bem. Olha, eu estou vivendo muito bem, estou ótimo. Acho que eu estou melhor até como se estivesse na igreja. Continua vivendo, irmão. Uma hora que ele catar o teu ponto fraco realmente, depois eu quero ver você se você está muito bem, amém, da maneira com que você diz, com os irmãos que estão dentro da igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? E só isso que o inimigo queria, para ter o que? A certeza que iria derrotar o Filho de Deus. E o diabo sabe, amém, o diabo sabe que com o próprio Filho de Deus não conseguiu vencer. Mas hoje, a cada dia, a cada um de nós, que temos o mesmo Espírito, que a maneira com que houve na vida dele, nós, você acha que o inimigo não vai lutar, igreja? Você acha que o inimigo não vai semear para derrotar a cada um de nós? Vai, e muito para chegarmos até aqui. Está dando para entender um pouquinho, igreja? Vocês viram um pouquinho a ascensão da vida de Sansão, como resume um pouquinho a nossa também? Não é porque ele é chamado que não cai. Eu já vi uma pessoa uma vez chegando na minha casa e falou assim: é, pastor, aquele que tem chamado escolhido nunca morrerá. Não foi não? Você quer que eu abra a Bíblia para você e mostre para você que tem muita pessoa que foi chamada, escolhida, que morreu e não estão no lado de Deus? Amém? Sansão foi escolhido desde o ventre. Amém, igreja? E aí? Amém, igreja? E esse homem? Então só nós estamos aqui sendo chamados, irmão, e não haver a prática, obediência de mandamento, cumprimento a ser obedecido, regras a nós a cumprir em nossa vida, irmão. Nós não vamos alcançar objetivo nenhum com Deus. Nós sempre vamos ser o derrotado, amém? Aquele que se dá-se por vencido. Amém, igreja? Glória a Deus. Então toda uma obra que Deus tinha na vida de um homem, foi-se por água, não salvou ninguém, foi uma vergonha para o povo de Israel. E eu tenho a plena certeza que Deus não levantou nem a mim nem você para ser vergonha para ninguém, Glória a Deus. para causar escândalo para ninguém. Glória a Deus. Muito pelo contrário, Deus nos colocou para ser exemplo na vida de muitos.
Amém, igreja? E isso nós temos que tomar posse na nossa vida, de sermos chamados, de sermos escolhidos a dedo por Deus. Amém, irmãos? E não foi a todos que Ele escolheu, foi alguns que Ele escolheu e colocou-se assim por libertador. Então tenha certeza, tem vidas que precisam ser libertas através da minha e também da sua, mas não haja como Sansão agiu. Não haja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sansão, ele foi um homem de fé. Amém, irmãos? Até um certo ponto ele caminhou. Ele caminhou tanto que, de fé, a um certo ponto que existe um livro que está escrito somente os heróis da fé. Vocês sabem? Tem um livro na Bíblia que Deus colocou todos os heróis da fé. Homens que viveu muita fé. Vocês sabem ou não? Livro de Hebreus. Amém? Livro de Hebreus. Vamos lá. Livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 11. Pastor, mas o nome dele é mencionado em algum ponto? É. Amém? Hebreus capítulo número 11, todos acharam? Hebreus 11, nós vamos ler o versículo de número 32 para não alongar muito. Amém, irmão? Todos acharam aí? Hebreus 11, 32. A Bíblia diz, Hebreus 11, 32. A Bíblia diz assim: e demais direi, falar-me-ia de tempo contado e de Jefé, e de Samuel, e dos quais pela fé venceram, praticaram e alcançaram e fecharam a boca de bate por Jesus até. A história de Sansão podia ter sido bem melhor, não podia? Mas você já prestou atenção que quem escreve a nossa própria história somos nós? Amém, igreja? Só que com quais mãos você escreve a sua própria história? Com a sua ou com a mão de Deus? Sansão não preferiu os dedos de Deus para escrever a sua história, preferiu escrever a sua própria história com ele próprio, nas suas próprias vontades, escolheu o seu próprio fim, a sua própria maneira de ser vencido, derrotado, humilhado. Amém, irmãos? A maneira com que ele acabou expondo a graça, o reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele mesmo escolheu o fim da sua história. Deus não queria que fosse dessa maneira, mas o fim de tudo aquilo que ele criou para ele foi a maneira com que acabou a história de Sansão. Então não esqueça, talvez o fim podia ter sido bem melhor, mas pelas nossas escolhas, circunstâncias e momentos trazidos a cada um de nós, o fim foi esse. Está dando para entender um pouquinho, igreja? Glória a Deus. Nós já estamos finalizando aqui a palavra. E ao mesmo tempo, ele era um homem de carne. Amém? Sansão foi um homem de carne. E os seus muitos erros servem como um aviso para aqueles que brincam com fogo e esperam não se queimar. Às vezes tem pessoa brincando com fogo e espera que não vai se queimar, não é assim, irmão? Se queima. Uma hora o fogo vai te queimar. A vida de Sansão nos mostra a importância de confiarmos na força de Deus e não na nossa própria força, de seguir as nossas próprias vontades, mas sim a de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E as palmas louvam a você. Aleluia.
Temos que aprender com esse homem ou não temos? As horas já são avançadas. Temos ou não temos? É uma história, talvez a gente, quando lemos essa passagem, não paramos para ver que ela traz muito ensinamento para nós, né? A gente faz aquela leitura muito rápida, né? Ah, Sansão se envolveu com Dalila, aí ele casou com a mulher lá, tal, você não para para analisar e falar, caramba, a história desse homem pode ser a minha também. A história desse homem Sansão, rapaz, resume a minha vida hoje. Encaixa dentro de mim. Amém, irmãos? Talvez hoje